E eu fico pensando assim, Flávio, por exemplo, eu tenho certeza que aqui tem muitos lojistas, pessoas que têm as suas lojas aí nas suas cidades e tal, e que acorda de manhã pensando em abrir a sua empresa, vender, ter o seu lucro no final do dia, semana, mês e ano, exatamente como você falou. Mas como é que esse cara que é dono de uma pequena loja numa cidade, ele vai conseguir encaixar essa liderança transformacional numa equipe de 2, 3 funcionários dele ali? Qual o conselho que você daria para esse lojista que está nessa situação? Líder precisa liderar, não. E não é sobre quantidade de colaboradores. Tudo que é grande, vamos lá. A Apple cresceu, começou em uma garagem. Sim, verdade. A Microsoft numa garagem. Tudo que é grande, um dia começou pequeno. Uhum. Se você não passa a enxergar para ti, enquanto seu processo de autodesenvolvimento, quando você tiver 10 colaboradores, como é que será? Será disfuncional da mesma forma sendo 2. Então não é sobre quantidade, é sobre ser você no seu papel de liderança. Entendi. E aí você não me perguntou, mas me permita. Sim, fica à vontade, pô. Liderança, você não nasce líder. É inato. Liderança, você se torna líder. Só que o que se confunde no processo de liderança. Sim. E isso é uma grande dificuldade do varejo que você acaba nos colocando. Uhum. Nós estamos aí no processo da geração Z. Sim. E eles já estão começando a tomar conta do mercado. E daqui a 5 anos, praticamente, a geração Z está aí sendo já empreendedores, líderes, gestores e donos de negócios. A questão é que o varejo, ele pausou no tempo. E aí não vai no processo de inovação. Estancou. Como que você consegue pegar essa pessoa que tem 18 anos e colocar na frente de sua loja para que possa vender um sapato, por exemplo? Aí onde entra o processo não da motivação, é do engajamento. Porque a motivação é o quê? O motivo para agir. Sim. Mas você concorda comigo que pode existir dias que você não tem nenhum tesão de treinar na academia? Claro, com certeza. Mas quando entra o processo do engajamento, que é diferente, que é o quê? Comprometimento. Mesmo não estando motivado, você está comprometido. Mas quem gera o comprometimento é o líder, é o gestor, é o empresário, que é você que está aí. Entende? Uhum. A Gallup é uma grande instituição norte-americana que ela tem um grande estudo sobre engajamento. Certo. E ela nos diz que 70% do desengajamento dos colaboradores vem por quem? Pelos líderes. Pela falha do líder, no caso? E nesse cenário do engajamento, existem 3 tipos de colaboradores, segundo a Gallup. Os engajados, os desengajados e os ativamente desengajados. Qual que é a diferença desses aí? O engajado, Val, é aquele cara do varejo. Sim. Com hashtag sextou. Aí 17h30, você dono de uma loja e fala assim: Flávio, preciso de ti aqui por mais 30 minutos. O engajado, ele vai te dar continência e falar assim: tamo junto e misturado. Vamos lá. Vamos nessa. Saca? Engajado. O desengajado é o cara que ele passa na loja, ele vê um papel no chão, ele passa por cima e ele não pega porque ele fala que é o papel dos serviços gerais. Sim. É o meio termo. E o ativamente desengajado é aquele fofoqueiro, Val. É o que toca terror, a picuinha, no processo do dia a dia. Mas, e eu falava, o ativamente desengajado, ele pode sair disso e vir com o engajado? Sim. O engajado, ele pode se tornar um ativamente desengajado? Sim. Quem é o causador de que seja o papel dessas esferas do engajamento? O líder. O líder. O gestor. O empresário. Então, nesse cenário, independente do segmento, Val, varejo, serviço, o que for, fala para do líder. Líder precisa liderar. Mas o que eles fazem, de um modo geral? Eles se distraem no meio do caminho. E possa ser que alguns de vocês vão estar assim, muito chateados comigo, mas eu vou falar... Fale, fique à vontade. Isso é que eu tenho nas empresas. Sim. Ajudando líderes. E o meu papel é esse, de trazer essa clareza, esse senso de responsabilidade. Pô, Val, a empresa é minha. Como é que eu posso terceirizar a minha responsabilidade para o meu colaborador? Verdade. Se o senso de engajamento é no processo de liderar, por exemplo, também, como que você combina uma reunião
com sua equipe às 8 horas e você chega às 9 horas da manhã. Aí como é que eu engajo? Se a minha liderança não é congruente com a minha fala. Eu falo, mas eu não faço. Então, um ponto de atenção. Tá? Então, a gente precisa ter esse olhar muito grande. Líder precisa liderar, independente do segmento. E quando a gente fala de varejo especificamente, é necessário, de fato, ter o poder do cuidado sobre as pessoas. Sim. Por que, Flávio? Você fala muito bem sobre isso tem muito sentido. Ele não tem noção do ROI dele. Mas quando ele tem noção do ROI dele, ele tem noção, olha a falta do processo da autoliderança. Você tem que olhar sobre ele. Me responde, Val. E nós não vamos dizer nomes, jamais. Sim. Era processo ético. Quais são as empresas do varejo que você conhece que tem um pacote de benefícios para os seus colaboradores? Algumas. Poucas, né? Poucas, Porque isso é um padrão de indústrias. E por que a indústria retém mais o talento? E o varejo não? Porque é o comum. Sim. Demodê. Eu entendo que eu já sei do meu ROI, mas o ROI vai ser destinado a mim, não a minha empresa. E aí onde eu falo, concordo, a vendas é um papel importante, mas o cuidar das pessoas que geram as vendas é tão importante quanto. Excelente, viu?